Este é o tequiá, o soprar, um longo sopro em uma nota. Este é shevarim, um interrompido tocando um som com 3 notas curtas. Este é teruá, o alarme, uma série rápida de 9 ou mais notas bem curtas. Esse é tequiá gedolá, a última trombeta, uma única nota tocada o mais longo possível, aumentando o volume. Feliz Ano Novo, amigos! Feliz Rosh Hashanah, feliz Yom Teruah, o dia das trombetas. O dia dos brados é a festa das trombetas, é o dia que é o primeiro dia do 7º mês, onde começa o calendário de Israel. Na verdade, hoje é sábado, é a conjunção da lua, onde a lua passa o sol. E dentro de 2 dias será possível vê-la novamente. É 1º de Tishri e 2º de Tishri, que é 3 e 4 de outubro, e comemoramos a festa das trombetas em 2 dias. São 2 dias de feriado. Daí que vem o nome, ninguém sabe o dia e a hora. Não é sabido quando ela realmente começa, porque ela tem que ser estabelecida por 2 testemunhas do templo, vista a olho nu para que o primeiro dia comece. Uma pergunta tem surgido, e eu vi um outro videomaker, o Henrik, que fez um vídeo, e ele me mencionou lá. Ele é um cara legal, ele não está tentando me atacar, mas o que ele disse, a questão dele é que se no próximo ano, 2017, se o sinal de Apocalipse 12 que encontrei acontece mesmo no primeiro dia do 7º mês, e no vídeo dele, ele descobriu que a lua nova aparece em 22 e não em 23. Então vamos entrar nisso, um pouco mais sobre o sinal de Apocalipse 12. Esses planetas, estrelas, lua em conjunção parece muito com o que está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12. É muito importante porque no verso 5 de Apocalipse 12, encontra-se a palavra harpazo no grego. Existe uma criança que nasceu, um filho varão que representa a igreja, é o corpo de Cristo, o corpo do Messias. É uma profecia para o futuro, portanto não aconteceu ainda, não é Jesus ascendendo aos céus anos atrás, porque diz claramente em Apocalipse 1 e também em Apocalipse 4, diz que tudo isso será visto no futuro. Então, é uma profecia para o futuro que carrega o mesmo exemplo que aconteceu com Maria, dando à luz ao Messias, e o cara mau com o nome de Herodes, tentando matar o Messias. É o mesmo exemplo de lá, mas possui um contexto para o futuro. O primeiro contexto foram indivíduos: Maria, Yeshua, Herodes. Mas, nos tempos do fim, tudo cresce para essa combinação, para esse final de proporções bíblicas. A mulher não é só Maria mais. Isso está em Apocalipse 12. A mulher é Israel, corporalmente como um todo. O dragão como Herodes, o cara mau que queria matar a criança, matar o Messias. O dragão espera pela mulher nos pés da mulher, para abortar a criança assim que ela nascer, basicamente, ou matá-la ou devorá-la, diz ali, assim que ele nascer. É o mesmo exemplo, mas no primeiro cenário são todos singulares em diferentes personagens: Maria, Yeshua e Herodes. E no fim, novamente, o mesmo exemplo, mas são diferentes identidades. Israel como um todo, e essa criança é a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, o nosso chefe, já nasceu e está no trono, e seu corpo, que somos nós, também precisa nascer e ser arrebatado até o trono, que é exatamente o que diz Apocalipse 12:5. Mas é muito interessante o que a palavra usada ali é harpazo em grego, apanhado por Deus até o seu trono, Apocalipse 12:5. Harpazo é a palavra grega que no século III, desde Roma, onde se tinha a versão em latim das escrituras, Latina Vulgata, eles mudaram a palavra harpazo em muitos lugares que falavam sobre arrebatamento.
Eles mudaram harpazo por rápio, por palavras relacionadas a rápio, rapimur, mas o prefixo é rap. E é daí que veio a palavra em português arrebatamento, pois alguns dizem que a palavra arrebatamento não está na Bíblia. Se você verificar a Latina Vulgata, você verá de onde isso vem. Então, a palavra arrebatamento está na Bíblia, só que em diferentes línguas. E usamos essas palavras porque entendemos qual o significado delas. Então, Apocalipse 12:5, no contexto do sinal de Apocalipse, desse sinal nos céus, alguma coisa realmente acontece com as estrelas, planetas, lua e o sol. O primeiro ato que acontece quando eles ficam juntos, harpazo. De quem? Do corpo de Cristo. Isso precisa da sua atenção. Então, Hamrick se preocupou com isso. Sobre esse sinal de Apocalipse 12, na verdade, não acontecer de fato na festa das trombetas, como eu havia dito que aconteceria. O que é maravilhoso, porque acontece exatamente na festa que é preservada para o arrebatamento. Essa festa, a festa das trombetas, foi criada para o seu cumprimento final, e no nosso tempo tem sido o arrebatamento do corpo de Cristo, para estar diante do trono. Apocalipse 4 diz isso também. Quando João é retirado, suba até aqui. Apocalipse 4:1, imediatamente ele está diante do trono. Isso é a mesma coisa que é dita novamente em uma outra paralela declaração em Apocalipse 12 nesse capítulo, o que eu vou explicar em outro vídeo. Ele diz que, bem, é maravilhoso que esses planetas, Sol, Lua, estrelas, esse alinhamento na constelação que tem todas as partes, na descrição de Apocalipse, ele fala 1 e 2, mas eu acho que é 12 e 1, 2. Na verdade, acontece no nosso tempo de vida em 2017. E eu tenho dito isso que acontece na festa das trombetas. É como essas duas coisas chegando juntas. E é exatamente o que todo mundo está procurando. Mas as pessoas não estão procurando no lugar certo. Algumas pessoas dizem que o arrebatamento de acontecer a qualquer momento, elas usam seus binóculos, elas na verdade estão vigiando, mas na realidade estão olhando os próprios pés, dizendo que todo mundo na internet disse, que Deus me disse, eu descobri isso, que irá acontecer daqui a alguns dias, e todo tipo de coisas sem sentido. E eu tenho dito, não, olhe um pouco mais além do horizonte. Está lá. Não está nos seus pés agora, e as pessoas não têm paciência, ficam com raiva de mim porque eles querem isso agora. Bem, de qualquer forma, você não pode controlar isso, mas vamos olhar as evidências. O que acontece com esse miraculoso sinal que vai acontecer no nosso tempo em 2017, no outono, no início da festa das trombetas, quando a última trombeta soar, foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:52. Esse é um famoso verso do arrebatamento. E o que tenho falado é que Apocalipse 12:5 é um verso do arrebatamento. Também Apocalipse 4, as pessoas não entendem a cronologia disso como funciona. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas aqui eu quero dizer para Hamrick, você está realmente perto. A lua nova não só acontece em 22, mas também acontece em 23. Você tem dois calendários. Israel está do outro lado do planeta. Então, quando for 1º de Tishri lá, nosso dia terá mudado. Mas eu vou te mostrar isso. Vamos dar uma olhada um pouco no que Hamrick disse. Eu, na verdade, o respondi bem aqui e você pode ler isso depois de assistir o vídeo. Aqui vamos. Essa é uma grande questão porque eu tenho dito. Eu sei que vocês têm visitado Scott Clark, um canal do YouTube, Eternal Redeem Flow. Ele aponta que Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, acontece em 23 de setembro de 2017. Então, eu tenho uma pergunta. Se o sinal da lua nova não for acurado... Ok, essa é a sua primeira preocupação. Se a lua nova, na verdade, acontece no dia 23, onde seria 1º de Tishri, a lua nova, e no dia 23 é quando o sinal aparece junto. E tenho dito que existe um perfeito alinhamento aqui, não foi falado nesse vídeo,
Prometo falar no final desse meu vídeo. Bem, é verdade, existe um dia de folga no dia 22. E ele diz que a lua teria que estar iluminada ao menos por 6,2%. O que é verdade, se for abaixo disso, ninguém consegue ver a olho nu. Mas a lua está aqui não sob os pés dela. E vamos ver mais sobre suas preocupações e eu vou ajudar nisso. Então, estou preocupado, já falei isso antes. Se a festa das trombetas cai no dia 23 de setembro de 2017, junto com o sinal de Apocalipse 12, tudo bem, vamos para o estelário. Bem-vindo a Jerusalém, Israel. Estamos no estelário e isso é uma simulação de lá. O dia que temos aqui é 22 de setembro. Aqui abaixo. E temos o sol e temos a lua e não é ainda o pôr do sol, mas será em breve. Eu vou ligar as linhas e você verá aqui Virgem, aqui Leão. Essas são as duas constelações que montam o sinal de Apocalipse 12. A mulher vestida do sol, a lua sob seus pés e as 12 estrelas coroando-a. E ela está grávida de modo a dar à luz a uma criança. E a criança foi arrebatada para o pai até o trono. Bem, nós precisamos... Não faz realmente muita diferença sobre ter esse dia de folga ou não, mas eu tenho dito que é preciso, o que faz disso mais poderoso. O sinal de Apocalipse 12 se encontrando é o sinal de Apocalipse 12:5 que usa a palavra harpazo, arrebatamento. A igreja, na verdade, é arrebatada quando esse sinal acontece. Isso é o que o verso diz. E se juntar a festa das trombetas ao que parece exatamente, isso adiciona um peso maior porque a festa das trombetas é conhecida como a próxima festa que deve ser cumprida. É a festa da última trombeta. Sobre isso que Paulo escreveu. Nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos na última trombeta, o arrebatamento. O que essas duas coisas sobre Apocalipse? Você tem aquele verso sobre arrebatamento em Apocalipse 12:5, onde diz a mesma coisa que Paulo diz que aconteceria na festa das trombetas. O arrebatamento, usando língua das festas, ele diz que acontecerá na última trombeta, conhecida como Tequiá Gedolá, que é o 100º toque do chofar que eles tocam. É isso que acontece nesse feriado. Eles tocam trombetas. Então, o que esses dois versos do arrebatamento, o que Paulo disse, a última trombeta, que significa a festa das trombetas, e o que João disse em Apocalipse 12:5, quando o sinal acontecer, a criança, a igreja, sairá até o trono. E se colocarmos esses dois juntos exatamente no mesmo dia, bem, nós podemos. Bem, um dia de folga não é algo considerável. Se de fato acontece na festa das trombetas, é verdadeiramente maravilhoso. Vamos aguardar e ver. E precisamos levar isso a sério. Então, estamos aqui no dia 22. E se eu adiantar isso, até o pôr do sol, também podemos adicionar que, biblicamente, da mesma maneira como os judeus relatam, o dia bíblico de 24 horas começa no pôr do sol. No calendário gregoriano, a maioria de nós utilizamos ele, o novo dia começa à meia-noite, bem no meio da noite, sem nenhuma razão aparente. Por isso não faz sentido, porque é um calendário pagão. O calendário bíblico, em Gênesis 1:5, bem no início, quando o pai diz... Deixe-me ler isso para você. Vou ler aqui no topo a versão NVI. Todas são iguais. Gênesis 1:3 diz: Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, chamou a luz dia e as trevas noite. E aqui está. Houve tarde e noite primeiro. A primeira parte do dia bíblico é a tarde ou noite. E a segunda parte do dia bíblico
É amanhã quando o sol se levanta, então o pôr do sol é o começo e então continua até o próximo pôr do sol, que faz um dia. Pôr do sol a pôr do sol é um dia, biblicamente. Então aqui estamos no pôr do sol no dia 22. E se dermos um zoom na Lua, podemos ver aqui 6,3%, e se fizermos o Sol abaixar, é aqui onde eles veem a Lua nova, logo que o Sol deixa de bater no seu rosto, quando o Sol se abaixa no horizonte um pouco. Nesse período do mês, e até mesmo aqui, você realmente tem a possibilidade de ver a luz saindo da Lua. Vamos dar um zoom nisso. Aqui está a sua Lua e será possível ver ela a olho nu. Então, se esse é o dia, bem aqui, dia 22, é onde primeiro de Tishri começa. Ele começa bem nesse ponto. E o Hemrick, o que é totalmente compreensível, ele não percebeu algo. E muitas pessoas fazem isso, e eu já fui chamado por isso antes. As pessoas sempre fazem isso. Elas usam uma imagem e eu não estou detonando você, cara. Você tem feito grandes vídeos. Mas as pessoas têm a tendência de olhar uma única imagem e não percebem que existe um movimento acontecendo aqui. Nós temos que olhar por mais 24 horas. E você poderá ver onde vou chegar com isso. Mas 24 horas é ainda 1º de Tishri. Se eles anunciarem que o mês começa, que o ano novo começa aqui, ainda é 1º de Tishri, mas por mais 24 horas. Então vamos adiantar isso. E assistir. Aqui o sol se levanta novamente, ainda é 1º de Tishri. Boom! O que eu devo fazer? Deixa eu voltar um pouco, mesmo quando o sol ainda está acima. Mas aqui no céu, bem aqui acima, é a luz do dia e ainda é 1º de Tishri. Eu somente adiantei isso 22, 23 horas. Então, eu vou desligar a atmosfera. E eis o sinal de Apocalipse 12, bem no dia 23. Bem, a lua, se eu voltar um dia, no dia 22, lembra que no pôr do sol a lua está no lugar errado? Eles veem a lua aqui no dia 22, o que para nós é 22, mas lá é 1º de Tishri. Mas por uma inteira, 24 horas, até mesmo essas mudanças de 22 para 23, esse dia 23 é ainda 1º de Tishri, porque o sol ainda não se pôs ainda. O que aconteceu é que durante o próprio 1º de Tishri, o início da festa das trombetas, logo depois deles verem a lua nova, o que é dia 22, o que é 1º de Tishri, a lua viaja até o seu lugar nesse mesmo dia. Você tem Mercúrio, Marte e Vênus, os 3 planetas, as 3 estrelas errantes que entram em conjunção com as 9 estrelas de Leão. A mulher está vestida do Sol. O Sol está em Virgem. Vou mostrar isso a você também se eu ligar fronteiras. Essas são as fronteiras das constelações. O Sol tem estado em Virgem por, na verdade, 2 semanas. Portanto, por 2 semanas durante essa gravação, em setembro 15, o Sol deixa Leão. O Sol esteve em Leão por 2 semanas. Então, a constelação da mulher está vestida do Sol. No próprio 1º de Tishri, a Lua se move mais rápido da perspectiva com os outros corpos celestiais, porque está mais perto. Então, a Lua se move até os pés dela bem no exato dia. Então, bum! O sinal está no seu lugar. Antes do pôr do sol, a lua estará sob os pés, porque a
eclíptica, na verdade, passa por aqui. Na verdade, por ela, eu vou te mostrar a eclíptica. Essa é a linha eclíptica. Então, se você vê a linha perpendicular, a Lua está diretamente sob os pés dela, o que é exatamente o que Apocalipse 12, 1 a 2 diz. Essa é uma das peças do quebra-cabeça que você precisa ter, e isso não funciona no dia 22. Mas aqui ainda não é 1º de Tishri, é 29 de Elul, mas quando vem pôr do sol, 1º de Tishri chega, e que pelo tempo até aqui, que ainda é 1º de Tishri, no dia 23, antes do pôr do sol, a Lua está sob os pés dela. A Lua está sob os pés dela, então não devemos olhar somente uma imagem, e olhar quando o sinal da Lua nova vai acontecer. Isso é um período de 24 horas que precisa ficar junto. Então você tem 1º de Tishri, 23 de setembro, é quando a peça final do quebra-cabeça se encontra. Tudo mais está ali. Você tem os planetas no lugar certo, o Sol no lugar certo e a Lua se move no mesmo dia até o lugar certo. E tudo se torna um conjunto. Nesse exato dia e no dia 24, se foi. Tudo mais está lá. Os planetas, porque eles se movem bem lentamente, mas em 24 não estão mais lá. Mas em 1º de Tishri, veja que 1º de Tishri é a parte do dia 22 e 23 de setembro, porque o nosso calendário não está alinhado. Eu acho que já expliquei o suficiente. Uma vez que você está aqui, mais uma coisa que eu quero que você saiba antes de você ir, nós falamos sobre o pôr do sol a pôr do sol, e isso é um dia bíblico. Eu também quero te mostrar isso. Se o pôr do sol acontecer aqui, aqui é o período do dia e aqui embaixo é o período da noite, o que foi explicado em Gênesis 1:5. O pôr do sol acontece. Eu quero te mostrar em 1 Coríntios 15:52 e ler isso para você, porque existe algo que se chama abrir e fechar de olhos. Naquele capítulo que também é a mesma coisa. Ele está falando sobre a festa das trombetas. Ele está falando sobre a última trombeta que eu te expliquei, que se trata de uma linguagem para a festa das trombetas. E eu já tenho explicado isso em outros vídeos, explicando o resto disso desse capítulo, 1 Coríntios 15, onde Paulo usa essa linguagem da festa inúmeras vezes. Ele menciona todos os cumprimentos do dia das festas. Ele menciona a festa das trombetas. Por que ele não menciona as duas últimas para a igreja? As duas últimas festas. Então vamos olhar 1 Coríntios 15. Estamos aqui em 1 Coríntios 15:52 e é uma das mais famosas passagens sobre o arrebatamento de Paulo. Ele menciona isso novamente para a igreja em Tessalônica. Fica em 1 Tessalonicenses 4. Mas aqui ele diz, existem diferentes palavras aqui, mas na NVI diz, em um flash, em um abrir e fechar de olhos, na última trombeta. O que é a festa das trombetas, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, arrebatados. Seremos transformados. Nossos corpos serão transformados desse pecado que nascemos com ele para um estado que, na verdade, poderemos ir para o céu. Porque agora, desse jeito, nós não podemos ir até lá. Foi o que eu expliquei em meu vídeo sobre salvação, que o céu é como uma sala limpa e somos limpos como uma sala de limpeza. Esses caras entram ali e vão para uma sala antes de chegar à sala limpa e até a sala que vão trabalhar e lá colocam essas roupas brancas. E se limpam com jatos de ar e eles têm que ficar o mais purificados possível antes de entrar nessa sala sensível. É isso que precisamos fazer basicamente. Fisicamente, estamos cobertos de lama. Nessa carne corruptível, eu tenho rugas, cabelos brancos, meus dentes se movem. Você sabe, minha visão está indo embora e todos nós lidamos com essas coisas, mas nós seremos transformados para imperecíveis, incorruptíveis. Então, esse é um dos mais famosos versos sobre o arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outra versão, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, o que está dizendo aqui é interessante. É dito no costume hebraico
Não somente a última trombeta é conhecida como Tekiá Gedolá, tocada na festa das trombetas, mas nessa passagem temos outra pequena pista para olharmos, que se chama abrir e fechar de olhos. Então, o que é o abrir e fechar de olhos? No costume hebraico, é sabido que o abrir e fechar de olhos é o momento que a noite começa. Sabe quando o pôr do sol ainda está iluminando? Por ainda 1 hora e existe luz, e lentamente vai ficando escuro, mais azul escuro, até ficar preto no céu. E você sabe que é o período da noite, então essa fase entre o dia, a partir do pôr do sol, onde ainda temos luz na atmosfera, mas a noite tem que começar em algum ponto, e não é exatamente no pôr do sol, existe um período de transição. O que é dito é que o sol se abaixa e quando o sol chega a certo ponto, bem aqui é chamado abrir e fechar de olhos. O que eles dizem é que 2 estrelas de magnitude mediana são vistas. Sabe aquela música Brilha, Brilha, Estrelinha? É esse abrir e fechar de olhos. É isso que eu penso onde estamos. Quando 2 estrelas de magnitude mediana, quando a estrela é vista, sabe quando você está lá fora e o sol se pôs e você olha em volta e não consegue ver a estrela e você faz alguma coisa assim, se distrai e volta a olhar e fala, ali tem uma estrela. De onde ela veio? Elas não estavam ali, mas elas aparecem aleatoriamente. E se você ver 2 estrelas de magnitudes medianas, você ainda está no que chamam de hora azul. Mas assim que você consegue ver a terceira estrela bem aqui, assim que você consegue ver a terceira estrela de magnitude mediana, é aí que chamam de abrir e fechar de olhos. É quando a noite começa. Interessante. Então temos essas correlações de versos bíblicos falando sobre o arrebatamento. E o abrir e fechar de olhos está correlacionado também no momento em que a noite começa, é bem no lugar de transição. E é o que o arrebatamento é, uma transição de corruptível para incorruptível. Então, todas essas camadas que se encaixam juntamente em algum momento durante a festa das trombetas, quando a última trombeta soar ao pôr do sol, o sinal nos céus estará lá. É dito que a criança será arrebatada em um momento, no abrir e fechar de olhos, bem no pôr do sol. Isso é muito legal. Agora vamos ter uma conversa e uma mensagem de salvação como você nunca ouviu antes, tão importante como a mensagem desse vídeo. Sua preocupação. Vamos lá. O primeiro dia do calendário bíblico anual no outono é chamado 1º de Tishri. É o primeiro dia do 7º mês. E por causa do calendário gregoriano, o calendário bíblico não está alinhado. Parte de 22 de setembro e parte do dia 23 de setembro são ambos 1º de Tishri. E é onde o sinal de Apocalipse 12 vem em perfeito alinhamento. Em um dia, por causa do movimento da lua, na festa das trombetas, onde a última trombeta é tocada. Maravilhoso! Eu tenho muito a dizer sobre isso. Eu tenho muito trabalho a fazer. Eu tenho feito um gráfico que é uma mensagem completamente diferente. Esse vídeo literalmente aconteceu porque ontem, esse clipe, por sinal, é o 2º dia dessa gravação. Tudo que você assistiu foi gravado ontem. E tudo desse vídeo que você está assistindo agora, você tem que agradecer a Hamrick. E se inscreva lá. Porque esse vídeo se tornou possível por causa do Hamrick. Porque se eu não tivesse visto o vídeo dele, eu nunca teria inspiração para responder sua preocupação e todas as coisas no caminho. E eu tenho muito ainda a dizer. Hamrick, muito obrigado. Espero que meus inscritos se inscrevam aí também e fortaleçam o seu canal e o seu grupo de inscritos. Ele merece. Alguns de vocês sabem disso. Depois de gravar a primeira parte desse vídeo,
Eu contatei Hamrick pelo Facebook porque estávamos nos enviando mensagens, nós nos tornamos amigos pelo Facebook, mas nunca nos falamos a não ser pelo Facebook. Mas ontem nos falamos por 3 horas, depois de ter gravado a primeira parte desse vídeo. E é claro que por telefone eu expliquei tudo isso. E ele completamente entendeu agora. E está dentro, porque os fatos estão lá, você não pode negar. Estão lá. Então ele entendeu completamente agora. Então, sim, se inscrevam lá. E você pode se inscrever no meu canal se você ainda não o fez. Por favor, dê um gostou no vídeo. Compartilhe se você quiser. Eu vou gostar. E obrigada pelo seu suporte, eu realmente agradeço. A última coisa que eu quero falar é sobre como você pode estar preparado para esse evento que irá acontecer. O arrebatamento. E com isso eu digo, estudando sobre isso recentemente, sobre o sinal de Apocalipse 12. Sabe, eu não sou o cara da internet que está tentando dizer a todo mundo quando será o arrebatamento. Eu nunca marquei datas. Eu sempre disse que seria na festa das trombetas porque eu fiz meu dever de casa. E foi recentemente que eu entendi sobre os personagens. Porque realmente eu comecei a estudá-los. Uma vez entendido quem são os personagens, eu digo que todo o resto das escrituras se encaixa no lugar. E é isso que eu tentei fazer, mostrar para você. Mas, na verdade, talvez você tenha que mudar de ideia. Eu não sei quantas pessoas têm estudado isso, mas minha interpretação é muito diferente. Mas eu também entendo que está correta. Mas eu não tento encontrar o arrebatamento. Só aconteceu que eu somente li os versos sobre o arrebatamento, então se você faz isso estudando coisas que são versos do arrebatamento, então existe um sinal nos céus. E um sinal no céu que está relacionado com um dia no nosso calendário. Oi, eu não estou tentando fazer isso acontecer, encontrar a data do dia do arrebatamento. É isso que os céus estão dizendo. É isso que as escrituras estão dizendo. Alguns estão fugindo de mim dizendo, eu não quero saber sobre isso, porque isso é coisa de marcador de datas. Mas o fato é que a Bíblia toda hora está nos dizendo o que isso é. Existe uma denotação muito negativa sobre os marcadores de datas. Eu não consigo ver o que essas pessoas fazem na internet. Todo dia eles fazem. Então eu fico longe disso o máximo possível. Mas eu também fiquei estudando as coisas que me guiam para isso? Possivelmente. Eu não sei, assustador. Mas ao mesmo tempo tem sido muito abençoador. Eu acho que o próximo ano vai ser realmente interessante. Eu acho que muitos de nós, qualquer um que clicar nesse vídeo, eu imagino, tem sempre em mente que as coisas irão de mal a pior rápido com o mundo. O arrebatamento é um resgate. Não é algo aleatório, tipo, eu vou tirar eles de lá agora. Estude as palavras, o que harpazo significa, e está correlacionado ao latim derivado disso. Significa um repentino apanhar violentamente decisivo, como uma vítima que não tem escolha. E está em um contexto de resgate. Como alguém que está deitado, amarrado nos trilhos de um trem. E o trem está vindo rápido e está prestes a atingi-lo, destruí-lo. Mas um cavaleiro em seu cavalo, no último minuto, desamarra os nós e o tira da linha do trem. Isso é o harpazo. Rapidamente. Então, o que isso diz na verdade? Significa que existe uma razão para o resgate. E claramente em Apocalipse 12 existe um resgate de um dragão que está prestes a devorar uma criança que acabara de nascer. E o papel do dragão, eu acredito que seja
esse sistema mundial, a nova ordem mundial, alguma coisa irá acontecer antes do arrebatamento, que é muito negativo com relação à igreja e também será negativa relacionada a Israel, porque a próxima parte do verso, o dragão irá perseguir a mulher, que é Israel, e ela terá de se esconder por 3 anos e meio nas montanhas. Então esse dragão irá perseguir as coisas mais preciosas de Deus, o povo mais valioso, Israel, os judeus e a igreja que são os verdadeiros crentes. Aquele dragão odeia os 2 grupos mais importantes de pessoas no planeta. São aqueles que têm um relacionamento, uma aliança especial com o Criador. Se você ler isso, é um resgate. A igreja será resgatada. Nós não estamos lá agora. E não irá acontecer em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não acredite que irá acontecer até o próximo ano, na primeira oportunidade. Eu acredito que irá acontecer no outono, em algum ano. Eu sempre disse isso, eu nunca mudei com o vento. É a mesma coisa que tenho dito desde que estou no YouTube. Mas se isso é um resgate, significa que algo muito ruim irá acontecer no próximo ano. Vamos dizer, vamos lançar uma hipótese. Que todas as evidências apontam para o arrebatamento em 2017. Então, deve haver um marcador que significa que algo deve acontecer bem antes disso acontecer para que a igreja precise de um resgate. É isso que eu acho que talvez iremos encontrar em 2017. E talvez a internet ainda esteja aqui. E tenham a oportunidade de ver esses vídeos e dizer: pois é, Scott acertou. Mas não precisamos fazer nada para sermos arrebatados. Exceto uma coisa. Isso é crer. Confessar com sua boca e acreditar no seu coração que Yeshua HaMashiach, Yeshua é o HaMashiach, Jesus Cristo é o Senhor. Isso totalmente, e você será salvo. Você tem que ter o Espírito Santo em você. É assim que você se torna parte do corpo de Cristo. Uma vez no corpo de Cristo, você será parte do corpo que será arrebatado. Isso é o que é a criança em Apocalipse 12. É um corpo. O que acontece depois da concepção, um corpo cresce dentro do corpo da mulher. Isso foi o que aconteceu em Pentecostes. O Espírito Santo concebeu a igreja. Onde é o período de gestação agora? A era da igreja, que irá ter um fim. Com o quê? Naturalmente, cada mãe que tiver uma criança, o que acontece depois da concepção? O período do nascimento. O que acontece depois do nascimento? É a concepção. É isso que estamos esperando. Muito simples. Mas você tem que se tornar parte do corpo e é isso que a igreja é. A igreja está crescendo. Na era da igreja, o corpo de Cristo são pessoas vindo para dentro do corpo e o corpo se torna maior. As pessoas estão sendo salvas, estão ficando cheias do Espírito Santo para pedir que o Espírito Santo nos lidere e nos guie pela fé. Mas, eventualmente, quando a última pessoa for salva, e isso não será um evento aleatório, quando essa última pessoa for salva, será realmente quando a criança estiver prestes a nascer. Está consumado. Tudo está bem alinhado, não há nada aleatório aqui. O iminente, o que seja, a ideia do arrebatamento em qualquer momento, é uma ideia desatualizada e as pessoas nem se importam, porque não entendem isso tudo. Tudo está apontando para esse tempo. E o Pai não fará nada sem que antes conte aos seus servos e profetas. Amós 3:7, está tudo aqui. Não tem trabalho de adivinhação. Você tem que estudar. Então acredite no seu coração, confesse com a sua boca que Yeshua é o Messias, que ele morreu e foi sepultado e ressurgiu no 3º dia, derrotando a morte por nós. E ascendeu ao céu, e antes disso ele disse que nós também seríamos levados.
Acredite em tudo. E se torne parte do corpo de Cristo. É tudo pela fé, então seja o corpo, ele é a nossa cabeça. A cabeça significa as decisões, a cabeça comanda e o corpo trabalha. É isso que estamos fazendo agora, estamos terminando o trabalho. Mãos, braços, pernas, pés. Somos o corpo que estamos fazendo o trabalho. Ele está no céu nos guiando pelo seu Espírito. Mas nós fazemos o trabalho com o corpo. Todos nós somos parte disso. É por isso que eu faço isso, com a minha pequena parte na internet. Eu os exorto para vocês terem certeza que acreditam. Isso é real. Não seja apanhado por todo tipo de lixo fantasioso na internet. Mantenha o foco em você por um segundo. E olhe a si mesmo, teste se você realmente é um crente em Jesus. Caia de joelhos e peça pelo Espírito Santo e diga a Ele que você crê. Confesse. E então, acredite e não duvide, não tenha um espírito vacilante sobre isso. E comece a fazer um trabalho, porque nós somos o corpo. E todos nós teremos coroa ao final disso. Leia Apocalipse 4 e 5. O que acontece? A igreja está lá e cada um possui coroas, as quais depositamos aos pés do Messias. Existem recompensas. Esse é o seu tempo. Talvez você só tenha um ano restante para conseguir uma coroa. O que você tem feito? O que você tem feito? Faça algo. Não passe o dia todo na internet. Só estou tentando te ajudar. Alright, I'm done ranting. Thanks for watching my video. You can subscribe to my channel if you like. You can like the video if you're awesome. And share it if you're awesomer. I would like this stuff to get out there. So, there you go. If you want a salvation message, you can click the thumbnail. Why I need a savior. That's me with a short haircut. I've been growing it out lately. Yeah, I know, it's in that goofy place. So what? That's all I got. I'm out of here. I'll see you in the next video. Happy New Year. Shalom. I love you, brothers and sisters. My home is higher than mountains. My home is out past the sky. When a voice calls like a trumpet, up to my home I will fly. When a voice calls like a trumpet, up to my home I will fly. Up to my home I will fly. Up to my home I will fly. Este é o tequiá, o soprar, um longo sopro em uma nota. Este é shevarim, um interrompido tocando um som com 3 notas curtas. Este é teruá, o alarme, uma série rápida de 9 ou mais notas bem curtas. Esse é tequiá gedolá, a última trombeta, uma única nota tocada o mais longo possível, aumentando o volume. Feliz Ano Novo, amigos! Feliz Rosh Hashanah, feliz Yom Teruah, o dia das trombetas. O dia dos brados é a festa das trombetas, é o dia que é o primeiro dia do 7º mês, onde começa o calendário de Israel. Na verdade, hoje é sábado, é a conjunção da lua, onde a lua passa o sol. E dentro de 2 dias será possível vê-la novamente.
é 1º de Tishri e 2º de Tishri, que é 3 e 4 de outubro, e comemoramos a festa das trombetas em 2 dias. São 2 dias de feriado. Daí que vem o nome, ninguém sabe o dia e a hora. Não é sabido quando ela realmente começa, porque ela tem que ser estabelecida por 2 testemunhas do templo, vista a olho nu para que o primeiro dia comece. Uma pergunta tem surgido, e eu vi um outro videomaker, o Henrik, que fez um vídeo, e ele me mencionou lá. Ele é um cara legal, ele não está tentando me atacar, mas o que ele disse, a questão dele é que se no próximo ano, 2017, se o sinal de Apocalipse 12 que encontrei acontece mesmo no primeiro dia do 7º mês, e no vídeo dele, ele descobriu que a lua nova aparece em 22 e não em 23. Então vamos entrar nisso, um pouco mais sobre o sinal de Apocalipse 12. Esses planetas, estrelas, lua em conjunção parece muito com o que está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12. É muito importante porque no verso 5 de Apocalipse 12, encontra-se a palavra harpazo no grego. Existe uma criança que nasceu, um filho varão que representa a igreja, é o corpo de Cristo, o corpo do Messias. É uma profecia para o futuro, portanto não aconteceu ainda. Não é Jesus ascendendo aos céus anos atrás, porque diz claramente em Apocalipse 1 e também em Apocalipse 4, diz que tudo isso será visto no futuro. Então, é uma profecia para o futuro que carrega o mesmo exemplo que aconteceu com Maria, dando à luz ao Messias, e o cara mau com o nome de Herodes, tentando matar o Messias. É o mesmo exemplo de lá, mas possui um contexto para o futuro. O primeiro contexto foram indivíduos: Maria, Yeshua, Herodes. Mas, nos tempos do fim, tudo cresce para essa combinação, para esse final de proporções bíblicas. A mulher não é só Maria mais. Isso está em Apocalipse 12. A mulher é Israel, corporalmente como um todo. O dragão como Herodes, o cara mau que queria matar a criança, matar o Messias. O dragão espera pela mulher nos pés da mulher, para abortar a criança assim que ela nascer, basicamente, ou matá-la ou devorá-la, diz ali, assim que ele nascer. É o mesmo exemplo, mas no primeiro cenário são todos singulares em diferentes personagens: Maria, Yeshua e Herodes. E no fim, novamente, o mesmo exemplo, mas são diferentes identidades. Israel como um todo, e essa criança é a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, o nosso chefe, já nasceu e está no trono, e seu corpo, que somos nós, também precisa nascer e ser arrebatado até o trono, que é exatamente o que diz Apocalipse 12:5. Mas é muito interessante o que a palavra usada ali é harpazo em grego, apanhado por Deus até o seu trono, Apocalipse 12:5. Harpazo é a palavra grega que no século III, desde Roma, onde se tinha a versão em latim das Escrituras, Latina Vulgata, eles mudaram a palavra harpazo em muitos lugares que falavam sobre arrebatamento. Eles mudaram harpazo por rápio, por palavras relacionadas a rápio, rapimur, mas o prefixo é rap. E é daí que veio a palavra em português arrebatamento, pois alguns dizem que a palavra arrebatamento não está na Bíblia. Se você verificar a Latina Vulgata, você verá de onde isso vem. Então, a palavra arrebatamento está na Bíblia, só que em diferentes línguas. E usamos essas palavras porque entendemos qual o significado delas. Então, Apocalipse 12:5, no contexto do sinal de Apocalipse, desse sinal nos céus, alguma coisa realmente acontece com as estrelas, planetas, lua e o sol. O primeiro ato que acontece quando eles ficam juntos, harpazo. De quem? Do corpo de Cristo. Isso precisa da sua atenção.
Então Hamrick se preocupou com isso. Sobre esse sinal de Apocalipse 12, na verdade, não acontecer de fato na festa das trombetas como eu havia dito que aconteceria. O que é maravilhoso, porque acontece exatamente na festa que é preservada para o arrebatamento. Essa festa, a festa das trombetas, foi criada para o seu cumprimento final, e no nosso tempo tem sido o arrebatamento do corpo de Cristo, para estar diante do trono. Apocalipse 4 diz isso também. Quando João é retirado, suba até aqui. Apocalipse 4:1, imediatamente ele está diante do trono. Isso é a mesma coisa que é dita novamente em uma outra paralela declaração em Apocalipse 12 nesse capítulo, o que eu vou explicar em outro vídeo. Ele diz que, bem, é maravilhoso que esses planetas, Sol, Lua, estrelas, esse alinhamento na constelação que tem todas as partes, na descrição de Apocalipse, ele fala 1 e 2, mas eu acho que é 12 e 1, 2. Na verdade, acontece no nosso tempo de vida em 2017. E eu tenho dito isso que acontece na festa das trombetas. É como essas duas coisas chegando juntas. E é exatamente o que todo mundo está procurando. Mas as pessoas não estão procurando no lugar certo. Algumas pessoas dizem que o arrebatamento de acontecer a qualquer momento, elas usam seus binóculos, elas na verdade estão vigiando, mas na realidade estão olhando os próprios pés, dizendo que todo mundo na internet disse, que Deus me disse, eu descobri isso, que irá acontecer daqui a alguns dias, e todo tipo de coisas sem sentido. E eu tenho dito, não, olhe um pouco mais além do horizonte. Está lá. Não está nos seus pés agora, e as pessoas não têm paciência, ficam com raiva de mim porque eles querem isso agora. Bem, de qualquer forma, você não pode controlar isso, mas vamos olhar as evidências. O que acontece com esse miraculoso sinal que vai acontecer no nosso tempo em 2017, no outono, no início da festa das trombetas, quando a última trombeta soar, foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 52. Esse é um famoso verso do arrebatamento. E o que tenho falado é que Apocalipse 12, 5 é um verso do arrebatamento. Também Apocalipse 4, as pessoas não entendem a cronologia disso como funciona. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas aqui eu quero dizer para Hamrick, você está realmente perto. A lua nova não só acontece em 22, mas também acontece em 23. Você tem dois calendários. Israel está do outro lado do planeta. Então, quando for 1º de Tishri lá, nosso dia terá mudado. Mas eu vou te mostrar isso. Vamos dar uma olhada um pouco no que Hamrick disse. Eu, na verdade, o respondi bem aqui e você pode ler isso depois de assistir o vídeo. Aqui vamos. Essa é uma grande questão porque eu tenho dito. Eu sei que vocês têm visitado Scott Clark, um canal do YouTube, Eternal Redeem Flow. Ele aponta que Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, acontece em 23 de setembro de 2017. Então, eu tenho uma pergunta. Se o sinal da lua nova não for acurado... Ok, essa é a sua primeira preocupação. Se a lua nova, na verdade, acontece no dia 23, onde seria 1º de Tishri, a lua nova, e no dia 23 é quando o sinal aparece junto. E tenho dito que existe um perfeito alinhamento aqui, não foi falado nesse vídeo. Prometo falar no final desse meu vídeo. Bem, é verdade, existe um dia de folga no dia 22. E ele diz que a lua teria que estar iluminada ao menos por 6,2%. O que é verdade, se for abaixo disso, ninguém consegue ver a olho nu. Mas a lua está aqui, não sob os pés dela. E vamos ver mais sobre suas preocupações e eu vou ajudar nisso. Então, estou preocupado, já falei isso antes. Se a festa das trombetas cai no dia 23 de setembro de 2017, junto com o sinal de Apocalipse 12, tudo bem, vamos para o estelário. Bem-vindo a Jerusalém, Israel. Estamos no estelário e isso é uma simulação de lá. O dia que temos aqui é 22 de setembro. Aqui abaixo. E temos o sol e temos a lua e não é ainda o pôr do sol, mas será em breve.
Eu vou ligar as linhas e você verá aqui Virgem, aqui Leão. Essas são as duas constelações que montam o sinal de Apocalipse 12. A mulher vestida do sol, a lua sob seus pés e as 12 estrelas coroando-a. E ela está grávida de modo a dar à luz a uma criança. E a criança foi arrebatada para o pai até o trono. Bem, nós precisamos... Não faz realmente muita diferença sobre ter esse dia de folga ou não, mas eu tenho dito que é preciso, o que faz disso mais poderoso. O sinal de Apocalipse 12 se encontrando é o sinal de Apocalipse 12:5, que usa a palavra harpazo, arrebatamento. A igreja, na verdade, é arrebatada quando esse sinal acontece. Isso é o que o verso diz. E se juntar a festa das trombetas ao que parece exatamente, isso adiciona um peso maior porque a festa das trombetas é conhecida como a próxima festa que deve ser cumprida. É a festa da última trombeta. Sobre isso que Paulo escreveu. Nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos na última trombeta, o arrebatamento. O que essas duas coisas sobre Apocalipse? Você tem aquele verso sobre arrebatamento em Apocalipse 12:5, onde diz a mesma coisa que Paulo diz que aconteceria na festa das trombetas. O arrebatamento, usando língua das festas, ele diz que acontecerá na última trombeta, conhecida como Tequiá Gedolá, que é o 100º toque do chofar que eles tocam. É isso que acontece nesse feriado. Eles tocam trombetas. Então, o que esses dois versos do arrebatamento, o que Paulo disse, a última trombeta, que significa a festa das trombetas, e o que João disse em Apocalipse 12:5, quando o sinal acontecer, a criança, a igreja, sairá até o trono. E se colocarmos esses dois juntos exatamente no mesmo dia, bem, nós podemos. Bem, um dia de folga não é algo considerável. Se de fato acontece na festa das trombetas, é verdadeiramente maravilhoso. Vamos aguardar e ver. E precisamos levar isso a sério. Então, estamos aqui no dia 22. E se eu adiantar isso, até o pôr do sol, também podemos adicionar que, biblicamente, da mesma maneira como os judeus relatam, o dia bíblico de 24 horas começa no pôr do sol. No calendário gregoriano, a maioria de nós utilizamos ele, o novo dia começa à meia-noite, bem no meio da noite, sem nenhuma razão aparente. Por isso não faz sentido, porque é um calendário pagão. O calendário bíblico, em Gênesis 1:5, bem no início, quando o pai diz... Deixe-me ler isso para você. Vou ler aqui no topo a versão NVI. Todas são iguais. Gênesis 1:3 diz: Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, chamou a luz dia e as trevas noite. E aqui está. Houve tarde e noite primeiro. A primeira parte do dia bíblico é a tarde, ou noite. E a segunda parte do dia bíblico é amanhã, quando o sol se levanta. Então, o pôr do sol é o começo, e então continua até o próximo pôr do sol, que faz um dia. Pôr do sol a pôr do sol é um dia. Biblicamente. Então, aqui estamos no pôr do sol, no dia 22, e se dermos um zoom na Lua, podemos ver aqui 6,3%, e se fizermos o Sol abaixar, é aqui onde eles veem a Lua nova, logo que o Sol deixa de bater no seu rosto, quando o Sol se abaixa no horizonte um pouco. Nesse período do mês, e até mesmo aqui, você realmente tem a possibilidade de ver a luz saindo da Lua. Vamos dar um zoom nisso. Aqui está a sua Lua e será possível ver ela a olho nu. Então, se esse é o dia, bem aqui, dia 22, é onde primeiro de Tishri começa.
Ele começa bem nesse ponto. E o Hemrick, o que é totalmente compreensível, ele não percebeu algo. E muitas pessoas fazem isso, e eu já fui chamado por isso antes. As pessoas sempre fazem isso. Elas usam uma imagem e eu não estou detonando você, cara. Você tem feito grandes vídeos. Mas as pessoas têm a tendência de olhar uma única imagem e não percebem que existe um movimento acontecendo aqui. Nós temos que olhar por mais 24 horas. E você poderá ver onde vou chegar com isso. Mas 24 horas é ainda 1º de Tishri. Se eles anunciarem que o mês começa, que o ano novo começa aqui, ainda é 1º de Tishri, mas por mais 24 horas. Então vamos adiantar isso. E assistir. Aqui o sol se levanta novamente, ainda é 1º de Tishri. Boom! O que eu devo fazer? Deixa eu voltar um pouco, mesmo quando o sol ainda está acima. Mas aqui no céu, bem aqui acima, é a luz do dia e ainda é 1º de Tishri. Eu somente adiantei isso 22, 23 horas. Então, eu vou desligar a atmosfera. E eis o sinal de Apocalipse 12, bem no dia 23. Bem, a lua, se eu voltar um dia, no dia 22, lembra que no pôr do sol a lua está no lugar errado? Eles veem a lua aqui no dia 22, o que para nós é 22, mas lá é 1º de Tishri. Mas por uma inteira, 24 horas, até mesmo essas mudanças de 22 para 23, esse dia 23 é ainda 1º de Tishri, porque o sol ainda não se pôs ainda. O que aconteceu é que durante o próprio 1º de Tishri, o início da festa das trombetas, logo depois deles verem a lua nova, o que é dia 22, o que é 1º de Tishri, a lua viaja até o seu lugar nesse mesmo dia. Você tem Mercúrio, Marte e Vênus, os 3 planetas, as 3 estrelas errantes que entram em conjunção com as 9 estrelas de Leão. A mulher está vestida do Sol. O Sol está em Virgem. Vou mostrar isso a você também se eu ligar fronteiras. Essas são as fronteiras das constelações. O Sol tem estado em Virgem por, na verdade, 2 semanas. Portanto, por 2 semanas durante essa gravação, em setembro 15, o Sol deixa Leão. O Sol esteve em Leão por 2 semanas. Então, a constelação da mulher está vestida do Sol. No próprio 1º de Tishri, a Lua se move mais rápido da perspectiva com os outros corpos celestiais, porque está mais perto. Então, a Lua se move até os pés dela bem no exato dia. Então, bum! O sinal está no seu lugar. Antes do pôr do sol, a lua estará sob os pés, porque a eclíptica, na verdade, passa por aqui. Na verdade, por ela, eu vou te mostrar a eclíptica. Essa é a linha eclíptica. Então, se você vê a linha perpendicular, a lua está diretamente sob os pés dela, o que é exatamente o que Apocalipse 12, 1 a 2 diz. Essa é uma das peças do quebra-cabeça que você precisa ter. E isso não funciona no dia 22. Mas aqui ainda não é 1º de Tishri, é 29 de Elul. Mas quando vem pôr do sol, 1º de Tishri chega. E que pelo tempo até aqui, que ainda é 1º de Tishri, no dia 23, antes do pôr do sol, a lua está sob os pés dela. A lua está sob os pés dela, então não devemos olhar somente uma imagem, e olhar quando o sinal da lua nova vai acontecer. Isso é um período de 24 horas que precisa ficar junto. Então você tem 1º de Tishri, 23 de setembro, é quando a peça final do quebra-cabeça se encontra.
Tudo mais está ali. Você tem os planetas no lugar certo, o Sol no lugar certo e a Lua se move no mesmo dia até o lugar certo. E tudo se torna um conjunto. Nesse exato dia, e no dia 24, se foi. Tudo mais está lá. Os planetas, porque eles se movem bem lentamente, mas em 24 não estão mais lá. Mas em 1º de Tishri, veja que 1º de Tishri é a parte do dia 22 e 23 de setembro, porque o nosso calendário não está alinhado. Eu acho que já expliquei o suficiente. Uma vez que você está aqui, mais uma coisa que eu quero que você saiba antes de você ir, nós falamos sobre o pôr do sol a pôr do sol, e isso é um dia bíblico. Eu também quero te mostrar isso. Se o pôr do sol acontecer aqui, aqui é o período do dia e aqui embaixo é o período da noite, o que foi explicado em Gênesis 1:5. O pôr do sol acontece. Eu quero te mostrar em 1 Coríntios 15:52 e ler isso para você, porque existe algo que se chama abrir e fechar de olhos. Naquele capítulo que também é a mesma coisa. Ele está falando sobre a festa das trombetas. Ele está falando sobre a última trombeta que eu te expliquei, que se trata de uma linguagem para a festa das trombetas. E eu já tenho explicado isso em outros vídeos, explicando o resto disso desse capítulo, 1 Coríntios 15, onde Paulo usa essa linguagem da festa inúmeras vezes. Ele menciona todos os cumprimentos do dia das festas. Ele menciona a festa das trombetas. Por que ele não menciona as duas últimas para a igreja? As duas últimas festas. Então vamos olhar 1 Coríntios 15. Estamos aqui em 1 Coríntios 15:52 e é uma das mais famosas passagens sobre o arrebatamento de Paulo. Ele menciona isso novamente para a igreja em Tessalônica. Fica em 1 Tessalonicenses 4. Mas aqui ele diz, existem diferentes palavras aqui, mas na NVI diz, em um flash, em um abrir e fechar de olhos, na última trombeta. O que é a festa das trombetas, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, arrebatados. Seremos transformados. Nossos corpos serão transformados desse pecado que nascemos com ele para um estado que, na verdade, poderemos ir para o céu. Porque agora, desse jeito, nós não podemos ir até lá. Foi o que eu expliquei em meu vídeo sobre salvação, que o céu é como uma sala limpa e somos limpos como uma sala de limpeza. Esses caras entram ali e vão para uma sala antes de chegar à sala limpa e até a sala que vão trabalhar e lá colocam essas roupas brancas. E se limpam com jatos de ar e eles têm que ficar o mais purificados possível antes de entrar nessa sala sensível. É isso que precisamos fazer basicamente. Fisicamente, estamos cobertos de lama. Nessa carne corruptível, eu tenho rugas, cabelos brancos, meus dentes se movem. Você sabe, minha visão está indo embora e todos nós lidamos com essas coisas, mas nós seremos transformados para imperecíveis, incorruptíveis. Então, esse é um dos mais famosos versos sobre o arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outra versão, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, o que está dizendo aqui é interessante. É dito no costume hebraico. Não somente a última trombeta é conhecida como Tekiah Gedolá, tocada na festa das trombetas, mas nessa passagem temos outra pequena pista para olharmos, que se chama abrir e fechar de olhos. Então, o que é o abrir e fechar de olhos? No costume hebraico, é sabido que o abrir e fechar de olhos é o momento que a noite começa. Sabe quando o pôr do sol ainda está iluminando? Por ainda 1 hora e existe luz, e lentamente vai ficando escuro, mais azul escuro, até ficar preto no céu. E você sabe que é o período da noite, então essa fase entre o dia, a partir do pôr do sol, onde ainda temos luz na atmosfera, mas a noite tem que começar em algum ponto, e não é exatamente no pôr do sol, existe um período de transição. O que é dito é que o sol se abaixa e quando o sol chega a certo ponto, bem aqui é chamado abrir e fechar de olhos.
O que eles dizem é que 2 estrelas de magnitude mediana são vistas. Sabe aquela música Brilha, Brilha, Estrelinha? É esse abrir e fechar de olhos. É isso que eu penso onde estamos. Quando 2 estrelas de magnitude mediana, quando a estrela é vista, sabe quando você está lá fora e o sol se pôs e você olha em volta e não consegue ver a estrela e você faz alguma coisa assim, se distrai e volta a olhar e fala, ali tem uma estrela. De onde ela veio? Elas não estavam ali, mas elas aparecem aleatoriamente. E se você ver 2 estrelas de magnitudes medianas, você ainda está no que chamam de hora azul. Mas assim que você consegue ver a terceira estrela bem aqui, assim que você consegue ver a terceira estrela de magnitude mediana, é aí que chamam de abrir e fechar de olhos. É quando a noite começa. Interessante. Então temos essas correlações de versos bíblicos falando sobre o arrebatamento. E o abrir e fechar de olhos está correlacionado também no momento em que a noite começa, é bem no lugar de transição. E é o que o arrebatamento é, uma transição de corruptível para incorruptível. Então, todas essas camadas que se encaixam juntamente em algum momento durante a festa das trombetas, quando a última trombeta soar ao pôr do sol, o sinal nos céus estará lá. É dito que a criança será arrebatada em um momento, no abrir e fechar de olhos, bem no pôr do sol. Isso é muito legal. Agora vamos ter uma conversa e uma mensagem de salvação como você nunca ouviu antes, tão importante como a mensagem desse vídeo. Sua preocupação. Vamos lá. O primeiro dia do calendário bíblico anual no outono é chamado 1º de Tishri. É o primeiro dia do 7º mês. E por causa do calendário gregoriano, o calendário bíblico não está alinhado. Parte de 22 de setembro e parte do dia 23 de setembro são ambos 1º de Tishri. E é onde o sinal de Apocalipse 12 vem em perfeito alinhamento. Em um dia, por causa do movimento da lua, na festa das trombetas, onde a última trombeta é tocada. Maravilhoso! Eu tenho muito a dizer sobre isso. Eu tenho muito trabalho a fazer. Eu tenho feito um gráfico que é uma mensagem completamente diferente. Esse vídeo literalmente aconteceu porque ontem, esse clipe, por sinal, é o 2º dia dessa gravação. Tudo que você assistiu foi gravado ontem. E tudo desse vídeo que você está assistindo agora, você tem que agradecer a Hamrick. E se inscreva lá. Porque esse vídeo se tornou possível por causa do Hamrick. Porque se eu não tivesse visto o vídeo dele, eu nunca teria inspiração para responder sua preocupação e todas as coisas no caminho. E eu tenho muito ainda a dizer. Hamrick, muito obrigado. Espero que meus inscritos se inscrevam aí também e fortaleçam o seu canal e o seu grupo de inscritos. Ele merece. Alguns de vocês sabem disso. Depois de gravar a primeira parte desse vídeo, eu contatei Hamrick pelo Facebook porque estávamos nos enviando mensagens. Nós nos tornamos amigos pelo Facebook, mas nunca nos falamos a não ser pelo Facebook. Mas ontem nos falamos por 3 horas, depois de ter gravado a primeira parte desse vídeo. E é claro que por telefone eu expliquei tudo isso. E ele completamente entendeu agora. E está dentro, porque os fatos estão lá, você não pode negar. Estão lá. Então ele entendeu completamente agora. Então, sim, se inscrevam lá. E você pode se inscrever no meu canal se você ainda não o fez. Por favor, dê um gostou no vídeo. Compartilhe se você quiser. Eu vou gostar. E obrigada pelo seu suporte, eu realmente agradeço. A última coisa que eu quero falar é sobre como você pode estar preparado para esse evento que irá acontecer. O arrebatamento.
E com isso eu digo, estudando sobre isso recentemente, sobre o sinal de Apocalipse 12, sabe, eu não sou o cara da internet que está tentando dizer a todo mundo quando será o arrebatamento. Eu nunca marquei datas. Eu sempre disse que seria na festa das trombetas porque eu fiz meu dever de casa. E foi recentemente que eu entendi sobre os personagens, porque realmente eu comecei a estudá-los. Uma vez entendido quem são os personagens, eu digo que todo o resto das escrituras se encaixa no lugar. E é isso que eu tentei fazer, mostrar para você. Mas, na verdade, talvez você tenha que mudar de ideia. Eu não sei quantas pessoas têm estudado isso, mas minha interpretação é muito diferente. Mas eu também entendo que está correta. Mas eu não tento encontrar o arrebatamento. Só aconteceu que eu somente li os versos sobre o arrebatamento, então se você faz isso estudando coisas que são versos do arrebatamento, então existe um sinal nos céus. E um sinal no céu que está relacionado com o dia no nosso calendário. Oi, eu não estou tentando fazer isso acontecer, encontrar a data do dia do arrebatamento. É isso que os céus estão dizendo. É isso que as escrituras estão dizendo. Alguns estão fugindo de mim dizendo, eu não quero saber sobre isso, porque isso é coisa de marcador de datas. Mas o fato é que a Bíblia toda hora está nos dizendo o que isso é. Existe uma denotação muito negativa sobre os marcadores de datas. Eu não consigo ver o que essas pessoas fazem na internet. Todo dia eles fazem. Então eu fico longe disso o máximo possível. Mas eu também fiquei estudando as coisas que me guiam para isso? Possivelmente. Eu não sei, assustador. Mas ao mesmo tempo tem sido muito abençoador. Eu acho que o próximo ano vai ser realmente interessante. Eu acho que muitos de nós, qualquer um que clicar nesse vídeo, eu imagino, tem sempre em mente que as coisas irão de mal a pior rápido com o mundo. O arrebatamento é um resgate. Não é algo aleatório, tipo, eu vou tirar eles de lá agora. Estude as palavras. O que harpazo significa e está correlacionado ao latim derivado disso. Significa um repentino apanhar violentamente decisivo, como uma vítima que não tem escolha. E está em um contexto de resgate, como alguém que está deitado, amarrado nos trilhos de um trem, e o trem está vindo rápido e está prestes a atingi-lo, destruí-lo. Mas um cavaleiro em seu cavalo, no último minuto, desamarra os nós e o tira da linha do trem. Isso é o harpazo. Rapidamente. Então, o que isso diz na verdade? Significa que existe uma razão para o resgate. E claramente em Apocalipse 12 existe um resgate de um dragão que está prestes a devorar uma criança que acabara de nascer. E o papel do dragão, eu acredito que seja esse sistema mundial, a nova ordem mundial. Alguma coisa irá acontecer antes do arrebatamento, que é muito negativo com relação à igreja e também será negativa relacionada a Israel, porque a próxima parte do verso, o dragão irá perseguir a mulher, que é Israel, e ela terá de se esconder por 3 anos e meio nas montanhas. Então esse dragão irá perseguir as coisas mais preciosas de Deus, o povo mais valioso, Israel, os judeus e a igreja que são os verdadeiros crentes. Aquele dragão odeia os 2 grupos mais importantes de pessoas no planeta. São aqueles que têm um relacionamento, uma aliança especial com o Criador. Se você ler isso, é um resgate. A igreja